Oi pessoal, tudo bem? A gente está de volta aqui com mais alguns versos do livro de Marcos. Eu tô rindo porque eu já gravei esse vídeo várias vezes e eu tava falando João o tempo todo e a gente não está estudando João, a gente está estudando Marcos. E no vídeo de ontem a gente falou só sobre o primeiro verso, que era a introdução, falando que o livro se trata de Jesus, mas os versos que a gente vai ler hoje, que são os versos de 2 a 6, a gente não ouve falar de Jesus, a gente só ouve falar de João Batista. Você vai encontrar muitos mais detalhes sobre essa história. Todas essas histórias são relatadas em Marcos nos outros evangelhos. Marcos ele é muito rapidinho e ele não dá muito detalhe sobre as coisas, mas eu acho que ele faz isso de propósito, porque ele não está preocupado com os outros detalhes. Então eu vou tentar evitar de trazer informações dos outros evangelhos, Mateus, Lucas e João. Vou tentar ficar só com o livro de Marcos. Em Marcos, de repente, aparece uma pessoa que é chamada João Batista. E João Batista, a gente entende pelo texto que ele, na verdade, vem cumprir uma profecia que já tinha sido dada lá em Isaías, e ele é descrito como voz que clama do deserto e que chama as pessoas ao arrependimento. Ele, de fato, morava no deserto, ele pregava do deserto e ele chamava as pessoas ao arrependimento. Ele estava preparando o caminho para então começar o ministério de Jesus. O que eu acho muito interessante é que a Bíblia, por diversas vezes, você tem a imagem e o local do deserto. Muitas histórias da Bíblia acontecem no deserto. E o deserto é um símbolo e um lugar de muitas provações, né? Mais pra frente a gente vai ver que o próprio Jesus vai ao deserto e uma das grandes provações da vida dele acontece lá. A gente tem também o povo de Israel lá em Êxodo, que passa 40 anos perambulando no deserto, e como isso foi um momento difícil para eles, assim. Então a gente entende deserto como um lugar árido, obviamente, e um lugar que é um lugar difícil de estar. E João Batista ele decide morar naquele lugar. E ele então convida as pessoas para que elas vão até o deserto. O deserto também é um lugar de encontro com Deus. Quando os israelitas vão para o deserto, é porque eles saíram do Egito e eles passam 40 anos no deserto e Deus vai conversando com eles para ensinar esse povo quem é Deus. Então, o deserto, apesar de ser um lugar de provação, um lugar difícil, é um lugar que a gente reconhece, que a gente entende melhor quem é Deus, porque é onde ele se revela pra gente. E isso, na verdade, também é uma metáfora para a nossa vida. Quantas vezes a gente não entende melhor quem é Deus e como ele atua na nossa vida durante um período difícil. Só que o interessante é que João Batista, ele não vai para o deserto ou ele não fica na cidade e manda as pessoas irem para o deserto. Ele vai para o deserto, ele experimenta o deserto, ele conhece melhor a Deus no deserto e então ele chama outras pessoas para irem no deserto, para irem para o deserto. E então ele começa a falar para essas pessoas sobre quem é esse Deus, o Deus que ele aprendeu lá no deserto. E ele convida outras pessoas a passarem pela mesma experiência que ele, para conhecerem melhor quem é Deus, para que então elas possam ter um encontro com Jesus mais para frente, porque como a gente viu, Jesus é o Filho de Deus. Então, se as pessoas não sabiam quem era Deus, como elas poderiam reconhecer esse Deus na pessoa de Jesus? Então, João chega justamente nesse momento para fazer com que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Mas ele não fica no deserto totalmente árido. Ele está no deserto, mas ele está perto do Rio Jordão, que é onde ele performa os batismos, né? O chamado João Batista, porque ele batizava as pessoas que se arrependiam dos seus pecados. E essa água é um símbolo de abundância, né? Quando a gente vai no deserto, onde tem água, é onde tem um oásis, certo? E isso também é um outro símbolo desse lugar. A gente nunca vai para o deserto sozinho. A gente sempre vai para o deserto num lugar onde a gente possa encontrar a água, possa encontrar um lugar de abundância. Então, mesmo que o deserto seja um lugar de sofrimento, é sempre um lugar onde a gente sabe melhor quem é Deus, a gente entende melhor quem é Deus. E Deus é essa água. Ele traz abundância pra gente, mesmo nos momentos difíceis. E muitas vezes a gente precisa ir para um momento difícil para poder entender quem Ele é e reconhecer Ele na nossa vida, assim como aconteceu com os seguidores de João Batista. Eles iam ao deserto, conheciam quem era Deus e então eles reconheciam Jesus como Deus na vida deles também. Então essa é a minha reflexão para hoje. Se você está passando por algum deserto,
Procura água nesse deserto e saiba que Deus está tentando se revelar para você ali.